Boa tarde, pessoal. Começamos, né, agora mais uma aula do Alicerce TV. Nós ainda estamos no nível de mergulhador, tá? Quase subindo de nível. Para quem não nos conhece, eu sou a professora Jennifer. Eu sou a professora Gabriela. E hoje a gente vai aprender sobre preposições. Então, como sempre, a gente vai precisar de lápis, caderno e borracha. Quem não tiver com esse material, já corre lá e busca rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Mas para iniciar, eu queria saber qual música melhor define o seu humor hoje. Joana já levantou a mão, pode falar, Joana. Hide in the Sand, de Tally Hall. Eu não conheço. Tá Eu bom? vou mandar no chat. Você vai mandar no chat, Gabi? Vou mandar no chat. Quem mais, pessoal? Eu não tenho nenhuma música que define o meu humor. Nenhuma música? Pode falar. Read It the Stars. Não conheço também. Me mandem no chat, gente, que vai ser a minha nova playlist agora. Eu vou encher a minha playlist de músicas novas que vocês estão Pra indicando. mim, qualquer música feliz indica o meu humor. No Boa. caso, uma música que define meu humor hoje, eu acho que seria alguma música do Bruno Mars, tipo Count on Me and Just Who You Are, uma dessas músicas assim, sabe? Boa. Gabi falou que é Greta Van Fleet, né, de Broken Bells. É isso mesmo, Gabi? É isso mesmo. A Ana Beatriz falou Rewrite the Stars. Bom, pessoal, eu acho, hoje assim, apesar de estar bastante cansada, eu tô na expectativa de algumas coisas, né, na minha vida. Então eu tô meio ao seu Valença Anunciação, sabe? Tu vês aquela. Então, essa seria a minha música para hoje. Bom, pessoal, muito bem. Alguém mais quer falar? Eu acho que eu seria uma música que eu acho que eu gosto muito dela, que ela chama, eu não sei muito bem falar o nome dela, acho que é Charnup, eu não sei muito bem como que fala Manda aí isso. no chat que nós é bilíngue. Charnup, eu não sei muito bem como que é. É uma música do Nav United, sério, eu amo aquela música. E ela é bem animada, então... Muito bom. Ai, manda aí no chat pra gente, tá bom? Manda no chat aí que às vezes eu consigo pronunciar. Tá bom. Henrique Queiroz. Eu não sei. Eu acho que eu seria uma música meio calma, assim, e um pouco triste, porque hoje eu tô meio resfriada. João, fala pra gente uma música que define o seu humor hoje. Rap. Mas é aquele rap acelerado. Tá achando que uma letra, mas é massa? Aham. É isso. Tudo bem, João. Muito bom. Então, vamos lá para o nosso Mindfulness de hoje. Vou pedir para vocês encostarem as costas, né? Alinharem as costas. Respirem fundo, encontrem uma posição confortável, fechem os olhos. Deem uma mexida no corpo de vocês aí, sintam onde está desconfortável, se tem alguma coisa desconfortável, dá uma mexidinha assim, ó, para colocar os ossos no lugar, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês inspirarem e soltar como se você estivesse empurrando uma coisa bem pesada, uma parede, vai. Inspira com força e solta. Inspira e solta. Continue respirando nesse ritmo, com a mesma intensidade, prestando atenção no movimento que o seu corpo faz enquanto você inspira e solta. Mais uma vez, inspira e solta.
inspira, solta. Mais uma vez, prestando atenção no movimento que o seu corpo faz, como ele sobe enquanto você inspira, como desce quando você expira. E pela última vez, inspira profundamente e solta. Podem abrir os olhos quando vocês estiverem confortáveis, tá bom? Tudo bem, então vamos lá. Na aula passada, a gente viu interpretação de texto, né? E a gente também viu sobre o gênero textual entrevista. Vocês lembram? Eu não esqueci que a gente ficou de ler as entrevistas que vocês fizeram, tá bom? Guardem essa entrevista, porque ela vai ficar para aula de quarta-feira. Assim como a gente teve na quarta-feira passada, gênero textual entrevista, na quarta-feira a gente também vai ter gêneros textuais, então a gente vai continuar na quarta com a leitura das entrevistas que vocês fizeram, ok? Hoje, pessoal, nós vamos ver sobre classe de palavras preposições. Nas aulas passadas, né, lá em maio, no início da nossa sprint, a gente viu substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, verbos, numerais. E hoje a gente vai ver preposições. A gente tinha visto também interjeições. Das 10 classes de palavras, agora só estão faltando advérbios, conjunções e preposições que a gente vai ver hoje. Os advérbios e as conjunções vão ficar para as próximas aulas, tá bom? E quando a gente fala de preposições, quem sabe o que são preposições? Vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que é? Alguém sabe? Oi, tá dando pra me ouvir? Tá sim. Eu sei o que são, mas eu não sei explicar. Eu já ouvi falar. Eu lembro de ter estudado isso em aula e eu adorava. Bom, então vamos lá, a gente vai relembrar aqui hoje. Bom, as preposições, elas são as palavras que são usadas para marcar a relação entre substantivos, adjetivos, verbos e advérbios, que a gente vai descobrir o que é. E assim, em outras palavras, as preposições, elas são palavrinhas que ligam um termo ao outro. Então, elas são palavras invariáveis, ou seja, elas não variam em número, gênero, grau. Ela é daquele jeito e ela não muda. E elas servem para ligar uma parte da sentença à outra, tá bom? Aqui, ó, a gente tem alguns exemplos de preposições que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só pegar a minha caneta. Aqui a gente tem, ó, gosto de ir para a escola. Aqui a gente tem uma preposição que liga o gosto de ir a essa outra parte da sentença, que é escola. Aqui, ó, ao levantar, tomo café com leite. Aqui é uma outra preposição que relaciona o café ao leite. Oi, João. Professor, e também, esse daí, de vez em quando eu falo assim, eu tenho mania, mas é com, eu tenho consciência aí, mas eu tomo café e leite. Isso, o E, ele não é preposição. A gente vai entender o que ele é mais para frente, tá bom? Sim, Mas sim, o com é uma preposição. A gente tem aqui, ó, vivem jogando a culpa um contra o outro. Esse contra aqui faz o papel de preposição nessa frase. Caiu o seu primeiro dente de leite. O de também é uma preposição. Isto é para você? Novamente, o para, uma preposição. Quero o meu café sem açúcar. O sem, que vocês percebem que é o contrário de com, é uma preposição também. E os livros estão sobre a mesa. Sobre também faz o papel de preposição. Deu para perceber o que são as preposições? Como que elas funcionam dentro da frase? Sim. Sim. Alguém ficou com dúvida ainda? Quem ficou pode perguntar, tá? Certo? Querem printar essa tela aí para vocês terem guardado? Posso passar? Só um instantinho, por favor. Por mim, pode. Professor, Bom.
pessoa Oi. no microfone aqui. Ó, e o E, pelo amor de Deus, o E é uma preposição também? Não, o E não é preposição. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Eu vou explicar para vocês. O E vai entrar como conjunção, tá bom? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Certo, João? Prontinho. Ok, posso passar, pessoal? Por mim, sim. Assim como outras classes de palavras, né? A preposição ela também tem algumas classificações. A preposição ela está dividida, na verdade, entre as preposições essenciais e as preposições acidentais. O que são isso? As preposições essenciais são as preposições que elas só aparecem na língua portuguesa como preposição. Ela não aparece com outra função que não seja preposição. Por exemplo, as preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por ou per, que a gente vê em per capita, por exemplo, não é muito usado, mas o per também é uma preposição. Sem, sob, sobre, traz, são preposições, que são essenciais. Elas não aparecem na língua com outra função que não seja preposição. Então, as preposições que só aparecem na língua como preposições são chamadas de preposições essenciais. Além disso, a gente também tem as preposições acidentais, que são aquelas que não possuem, né, originalmente, a função de preposição, mas que pode assumir o papel de preposição em determinados contextos, né, em determinadas situações. São preposições acidentais, afora, como, conforme, durante, exceto, feito, fora, mediante, salvo, segundo, visto, dentre várias outras. A gente vai vendo isso aqui mais para frente, mas existem muitas e muitas outras, assim como também existem outras preposições essenciais. Então, a gente vai ver um exemplo aqui. A gente tem aqui, ó, segundo, testemunhas, ficou tudo bem. Vocês lembram qual classe de palavras que o segundo fazia parte? A gente já viu aqui anteriormente. Numeral. Isso, muito bem. Segundo, ele é uma classe, é uma palavra que faz parte dos numerais. Só que aqui, nessa frase, ele exerce outra função, né? Segundo testemunhas, ou seja, de acordo com testemunhas, ficou tudo bem. Então, segundo seria comumente, né, um numeral. Por exemplo, cheguei em segundo lugar na corrida. Aqui nessa frase, cheguei em segundo lugar, a palavra segundo exerce o papel de numeral. Primeiro, segundo, terceiro. Só que aqui, ó, em segundo testemunhas, ficou tudo bem? Ele já exerce outro papel, outro sentido e outro contexto. Então, esse segundo, ele pode ser substituído por de acordo, conforme. Então, nesse contexto, ele exerce o papel de preposição. Deu para entender o que é isso? Sim? Ou ficou Deu confuso sim. ainda? Certo? Se quiserem tirar Sim. print dessa tela também, podem tirar. Querem que espera? Então, vamos lá. Além das classificações das preposições, né, a gente tem algumas coisinhas que acontecem com a preposição, que são as combinações ou as contrações. A contração da preposição é quando ela se junta com uma outra palavra e isso modifica o som, a forma de falar essa preposição. Por exemplo, a palavrinha do, ela é a contração de mais o o. A contração do é a contração de da preposição de, mais a preposição A palavrinha desta, né? É a contração de mais o esta. A palavrinha no é a contração de em mais o o. O neste, por exemplo, é a contração de em mais este. Já as combinações é quando uma palavrinha ela se junta com outra, né? Mas ela não se modifica no som. Você vai continuar falando a preposição do mesmo jeito. Por exemplo, ao é a combinação da palavrinha a, que é a preposição, mais o, que é um artigo. Então, fica ao.
aos, aonde, né? Aonde é a contração da preposição a mais a palavrinha onde. Então, a gente tem aonde, você continua falando a preposição, mais a outra palavra que vem acompanhada, né, combinado, sem que se perca o som de nenhuma das duas palavras. Deu para entender a diferença entre contração das preposições e combinação das preposições? Ok, isso. Pode passar? Além disso, relacionado à preposição, a gente tem um outro assunto, que é a regência verbal. Vocês já ouviram falar sobre regência verbal? Não? Nunca? Então, olha só. O que acontece? Alguns verbos, eles podem exigir, né, que a preposição venha acompanhada para dar um sentido ao enunciado, à frase, à sentença, tá bom? E isso a gente chama de regência verbal. É quando o verbo, ele exige a preposição junto para ter um sentido, para que o sentido seja completo, né? A gente tem aqui, por exemplo, o enfermeiro assistiu o médico. A gente tem o verbo assistiu e ele pede uma preposição para um determinado sentido. Por exemplo, aqui a gente não tem a preposição. Então, quando assistir não é acompanhado de uma preposição, ele tem o sentido de auxiliar, de ajudar, tá bom? Então, o enfermeiro assistiu o médico, ajudou o médico. Agora, quando eu quero me referir a assistir, ver, observar, ele precisa de uma preposição. É o caso aqui, ó, do assistiu ao. Então, a criança assistiu ao desenho na televisão. Aqui, para que o sentido seja completo de assistir, ver, observar, é necessário, né, que a gente tenha a preposição a, que no caso aqui veio junto com o, por conta de o artigo acompanhar o substantivo desenho. Então, a gente tem assistiu ao desenho na televisão. Por isso, esse verbo a gente chama de um verbo regido pela preposição a. Assim, ele tem o sentido, né, de ver, de observar. Deu para entender mais ou menos o que é regência verbal? Sim. Junto com a regência verbal, a gente tem a crase. Vocês já viram crase, não já viram? Em algum lugar? Sabe aquele acento agudo? Nunca ouvi falar. Aquele acento agudo tá. ao contrário? Então, a palavra crase, ela é de origem grega e ela significa fusão, mistura. Então, na língua portuguesa, é o nome que a gente dá para a junção de duas vogais idênticas. O que a gente tem aqui, por exemplo? Olha, vou achar minha canetinha aqui de novo. A gente tem aqui, olha, vou à igreja. Para não precisar repetir duas vezes o a, que é uma preposição, e o a, que é um artigo, a gente funde esses dois as, um com papel de preposição e um com papel de artigo, a um a só, acompanhado por uma crase. A mesma coisa acontece quando a gente tem conheço a aluna. Aqui, ó, aqui é só uma preposição. Desculpa, aqui é só um artigo. Conheço a aluna. Aqui a gente não tem preposição. Aqui é só um artigo, porque a gente tem a palavra no feminino aqui na frente. Então, o artigo acompanha o substantivo feminino, a. Já aqui embaixo, a gente tem refiro-me a aluna. A gente teria, assim como aqui em cima, ó, duas vogais idênticas, que são a letra A. E a gente fundiu, transformando apenas em um A craseado, que é assim que a gente chama. Olha só, vamos ver aqui. Não é muito mais fácil, não simplifica muito mais. Ao invés de você precisar escrever a letra A duas vezes, você só escrever uma vez aqui, ó, e colocar um acentinho em cima para indicar que são duas vogais idênticas, uma com papel de preposição e a outra com papel de artigo. Fica mais fácil, simplifica a vida e economiza papel, certo? Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação ao uso da crase? Como é que funciona? Não. Não? Vocês querem tirar print?
Professora, Oi. esse aí é um dos motivos que eu odeio português. Pra mim, esses dois acentos agudos é a mesma coisa, são do lado. Só espelha. Só fica espelhado aquilo. Pra mim, água, de vez em quando eu boto acento agudo normal. E quando eu acho isso aí, eu falo, vai ser esse mesmo. E boto. Então não Não, teve água. não, olha só, não se esqueça. A Professora, crase é para a esquerda, que é um sinal grave, e o acento agudo para a direita, ok? Pode falar, Ana Beatriz? Ah, Henrique Queiroz, desculpa. de boa. Eu caí, minha internet caiu. Bem na hora que você explicou, você pode repetir, por favor? Repito, você perdeu a parte da regência ou você perdeu antes disso? Da crase mesmo. Da crase mesmo? Então, eu estava explicando, Henrique, o seguinte, que a crase, ela é uma palavra de origem grega, né? E ela significa fusão, mistura. Na língua portuguesa, é o nome que a gente dá para a junção de duas vogais idênticas. A gente tem aqui, ó, a letra A, vou à igreja. A gente tem a letra A, que é uma preposição de ir, né, a algum lugar. E a, que é artigo, que acompanha igreja, porque igreja é uma palavra feminina, então vai ser acompanhado por um artigo feminino, que é a letra A. Opa, deixa eu apagar esse, vai ficar aparecendo crase aqui. E aí, eu estava explicando que, já que eu tenho duas vogais idênticas, faz sentido que ao invés de eu escrever essas duas vogais, eu una essas duas vogais em uma só e coloque a crase, que é o sinal grave que indica que ali tem duas vogais idênticas, uma que faz o papel de preposição e outra que faz o papel de artigo. Entendeu? Ou ficou confuso? Sim. Ok. Entendi. Ok. A mesma coisa acontece aqui, olha, conheço a aluna. Aqui a gente tem um artigo, não é uma preposição, a gente tem um a só. Já aqui embaixo, refiro-me a aluna. Aqui a gente tem duas vogais, porque a gente tem o artigo de aluna, né, que acompanha a aluna, que é a letra A, e a preposição a, que é de referir-me a alguma coisa. Então, a gente une as vogais, coloca a crase e indica que ali tem uma preposição e uma vogal ao mesmo tempo, certo? Vocês querem tirar print? Posso passar? Posso apagar aqui? Pode passar. Ok, vou apagar aqui então. Muito bem, pessoal. Bom, a questão da crase é uma coisa que gera muita dúvida para a gente na língua portuguesa. E para a gente identificar, né, se existe a crase mesmo dentro de uma frase, dentro de uma oração, a gente tem um passo a passo. Deixa eu minimizar aqui para eu conseguir ver. A gente tem um passo a passo, que é o seguinte. A gente pode colocar um termo masculino. Deixa eu achar minha canetinha. Opa. A gente pode colocar um termo masculino no lugar do termo feminino, se a gente ficar em dúvida. Então, por exemplo, aqui, ó, conheço a aluna. Conheço o aluno. Aqui, a gente não tem crase, é só o artigo. Porque quando eu mudo, fica o a desaparece. Já aqui, ó, refiro-me ao aluno. A gente continua tendo a preposição. A preposição está aqui, junto com o artigo. Refiro-me a aluna. Então, aqui, ó, a gente tem crase, porque aqui a gente tem uma preposição junto com o artigo. Nesse caso aqui, a gente tem a preposição, desculpa, o artigo sozinho, tanto aqui quanto aqui. Então, desaparece desculpa, pessoal. A gente tem aqui, ó, um artigo junto. Opa, pera lá. A gente tem aqui, ó, um artigo feminino e um artigo masculino e não tem crase. Então, não vai ter outro a aqui na frente e nem vai ter um a aqui na frente. Por isso, a gente não tem preposição. Aqui, quando eu digo refiro-me ao aluno, refiro-me à aluna, a gente tem o artigo, que está aqui,
um está separado, né, junto na mesma palavra, e o outro está fundido dentro do azinho aqui. E a gente tem a preposição, que é a, que está aqui na frente do o, e aqui que está fundido com a crase. Então, essa é uma forma de identificar se a gente tem crase mesmo na palavra ou se a gente não tem crase. Se a gente tem crase na frase, desculpa, se a gente tem crase ou não dentro de uma frase. Outra forma é trocar o termo regente, né, acompanhado da preposição por outro outra forma, né, é a gente trocar o termo regente acompanhado da preposição por outro acompanhado de uma preposição diferente. Por exemplo, aqui embaixo, ó, penso na aluna. Apaixonei-me pela aluna. Aqui eu mudei o verbo, que são verbos diferentes, né? O verbo é o que a gente chama de termo regente. Então, penso na aluna, apaixonei-me pela aluna. Aqui eu mudei a preposição. E aí continua tendo na e pela. Então, aqui a gente sabe que tem preposição, continua tendo preposição nas duas. Se essas preposições elas não se contraírem com o artigo, ou seja... Mano, se essa fala for de um professor, alguém chamou o 190, pelo amor de Deus. É antiético, né, Joana? E se é do aluno, de um aluno? É errado em tantos níveis. E se é de um aluno? Não, João, a crase, ela sempre vai ocorrer no feminino. Em palavras masculinas, não, porque a gente tem o ao, igual tá aqui, ó, ao aluno. A gente não tem crase em substantivos masculinos, só em femininos. Porque é a fusão do a, artigo, e a preposição. A gente não vai ter um a, artigo, numa palavra masculina. Deu para entender, pessoal? Então, se a preposição ela não se contrair com o artigo, ou seja, se não surgirem novas formas, como, por exemplo, na, nas, das, pelas, não tem crase, certo? Deu para entender? Pessoal, Sim. fazem comigo. Ok, muito bem. Posso passar para a próxima, então? Pode. Aham. Ok, Pessoa, quando todo mundo ficar em silêncio, então assim pode, tá? tá bom. Vou entender isso, então. Bom, pessoal, então esse é o conteúdo que eu tenho para passar para vocês sobre preposições inicialmente, tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Não? Nope. Ok, pessoal. Agora as nossas atividades. Bom, a primeira atividade eu quero fazer bem rapidinho e oral com vocês. Vocês não precisam copiar, podem tirar print depois se vocês quiserem. Vamos encontrar as preposições aqui dessas frases. Aqui na primeira frase, quero uma pizza de calabresa com queijo. Quais preposições eu tenho em quero uma pizza de calabresa com queijo? Quero e com Não, vamos lá. Querer é um verbo. Então, quando eu quero, sim, é um verbo na primeira pessoa. Eu acho que com. Acho Com, que de, então vamos lá, pessoal. Com é uma preposição que liga calabresa a queijo, né? E de, isso, de que Liga pizza e calabresas. Isso, pizza ao sabor da pizza, né? Calabresa com Yes. bem. Right. Aqui, aguardamos você para o jantar. Onde está a preposição? Aguardando você? Não. Aguardando. Não, você, pronome, Não. aguardar, É verdade, você. é verbo. Aguardar. Então para. Muito bem. Para é a preposição aqui. Fiquei na escola até escurecer. Eu acho que até. Boa, por quê? Fiquei
é verbo, né? Verbo ficar. Sim. Escola é o quê? Substantivo, né? Sim. E até é uma preposição. Isso. E além disso, a gente tem Escureceu, aqui, né? ó, Na verdade, na também é preposição. Yeah. Então, fiquei, né, na escola, ou na, liga o lugar que ele ficou ao verbo, e o até liga a escola a escurecer. Durante a semana fico em Curitiba. Onde está a preposição? Ficou. Não ficou um verbo, né? Fico é verbo. Não é ainda. Muito bem. Em é a preposição que indica o lugar aonde a pessoa que está falando fica. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Segundo a previsão do tempo, deve chover hoje. Deve, eu acho. Deve. Tem mais alguma, pessoal? Me ajudem Eu aí. acho que tem. Eu acho que é do. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. A gente tem do. Você falou que deve a preposição? Não, é deve. Ixi. Deve Nossa, não é português. preposição. Por que que deve não é preposição? Hã? Eu acho que é porque tem uma vírgula antes do deve. Não, porque o deve é de dever. E é verdade, né? É verbo, verbo. dever. Vocês lembram lá no início da aula que eu falei que algumas palavras de vez em quando exercem o papel de preposição, mas que elas não são preposições originalmente elas não são preposições e elas se chamam preposições acidentais? Sim. Aqui a gente tem essa preposição se repetindo, ó. No segundo. Segundo. É verdade, segundo. Verdade, Que é o né? mesmo que de acordo com a previsão do tempo, né? Então, aqui a gente tem essa preposição acidental. O cadastro será realizado mediante a apresentação dos documentos. Me ajudem. Sabem onde está a preposição? Ok. O cadastro será realizado mediante a apresentação dos documentos. Alguém sabe onde está a preposição aqui? Sei, professor. Não sabe? Será? Eu sei. Pode Acho falar. que é dos. Isso. Eu acho que será também. Será. Será é um verbo no futuro. De ser, né? E a. Ah, verdade. A também é. A aqui É verdade, né? artigo de a apresentação. A minha apresentação. É verdade, também não não tem é. como ligar mediante com a apresentação. Isso. Conseguem perceber mais alguma coisa? Vou dar mais um minutinho para vocês observarem essa frase aí. Eu acho que deve. Não, deve não. Não, tô confundindo. Os negócios é tudo agora. Esquece que eu disse. Deve é o quê? Deve estar ali em cima. Tô confundindo é tudo. Isso, deve é verbo. A gente falou agora há pouco que é verbo, Sim. né? Então, olha só. Deve é Vou verbo, responder aqui para dever. vocês. Eu sei que essa tá difícil. Lembra que a gente falou que existem as preposições que são originalmente preposições, que é, por exemplo, o caso do para, o na, na verdade, o ar, né, que está contraído com o na aqui. E a gente tem as preposições acidentais. Essa palavrinha aqui, ó, mediante, ela também é uma preposição acidental, porque nesse contexto ela faz o papel de preposição. Ela liga, o cadastro será realizado
mediante a apresentação. Ela liga uma parte da frase à outra parte da frase. Então, por isso, ela também é uma preposição nesse contexto aqui. Deu para perceber? tá. Mais ou Certo? menos. Ficou um pouco Sim, confusa realizado com essa ainda, né? apresentação. Ok. Ficou um pouco. A gente vai ver mais sobre isso e vai ficar um pouco mais claro para vocês. Agora aqui em relação à crase. Fomos à farmácia hoje cedo. Onde que a gente tem a preposição aqui? Eu acho que. Ah, não, onde tá? Inclusive, o negócio aí tá com Grácia. Eu esqueci o nome do acento, é Graciar, né? Crase, é sinal grave. Crase não é acento. Grácia. Crase, Isso. crase. Crase. Vamos usar a farmácia, verdade. Vamos usar a farmácia. Eu Então, acho que esse A aí é uma proposição. isso. E essa preposição aqui liga, ó, o ir ao lugar aonde Sim. eles foram. E aqui embaixo, o mercado não abre às sextas-feiras. Não? Não, não é crase, não é, desculpa, não é preposição. A gente vai ver o que não é mais para frente, tá bom? Uhum. Mas não E é as? preposição. Isso. Muito bem. Então, o mercado não abre. E aqui eu estou indicando quando o mercado não abre. Ok, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não? Todo mundo ficou caladinho? Não. Ô, professora, rapidão, a rotina é para colocar no módulo passado, como que eu já fiz, ou meio que acho que é no imperativo, que, por exemplo, acordar ou acordei. Pode ser a sua preferência. Você pode fazer tanto no passado, no presente, no imperativo, vocês que sabem. Não tem Ok. problema não, tá bom? Uhum. Pessoal, me avisem no chat quando vocês estiverem acabando, tá bom? Conforme vocês forem acabando, me mandem lá no chat. Pessoal, como é que tá aí? Tá tranquilo de fazer? Eu já vi que a Joana acabou, o Henrique Queiroz acabou. Eu já acabei. Ok. Vou dar mais 5 minutinhos, tá bom? Pronto. Oi? Lá para umas 6h50, 6h55 eu tenho que sair, tá? Tudo bem. Bom, pessoal, como é que tá aí? Podemos? Quem tá faltando acabar é só o João. Mais alguém? Camila já acabou, Ana Beatriz já acabou. Então, enquanto o João não acaba, só Tô pra gente... terminando, só falta um. Ah, não, tudo bem, João. Enquanto você acaba, a gente vai corrigindo. Eu vou Acabei. pedir... Boa. Então, eu vou pedir para vocês lerem os textinhos para mim. Henrique Queiroz, você quer ser o primeiro? Sim. Sim. Então, pode começar. Eu acordei. Vocês estão me ouvindo direitinho? Uhum. Eu acordei, tomei um banho, comi pão, leite e biscoitos com a minha família. Tomei o remédio por estar meio resfriado. Brinquei com meu irmão. Almocei. Assisti anime até às 4h30. Quando deu 4h30, eu arrumei o material da aula. Fiz um pãozinho para mim, comi e entrei na sala da aula. Boa, muito bem. E você utilizou... Eu percebi as preposições que você utilizou ali, só sinaliza para mim as preposições. Que foram... Henrique?
Professor, eu ia falar que o meu texto tá bem curtinho. Voltei. O microfone tinha caído. Meu texto tá bem curtinho, tá? Tudo bem, não tem problema não, João. Então, quais Muito preposições você utilizou, Henrique? Ó, com, na parte que eu tomei café da manhã com minha família. Uhum. Por, que é eu tomei o remédio por estar meio resfriado. Brinquei com meu irmão, Uhum. assisti anime até as 4h30. Muito bem, Arrumei o material da aula. muito bem. São esses. Então, o seu dá, eu vou marcar aqui como A, tá bom? Porque é o do mais o D mais o A, que ficou dá, Professor, tá bom? eu posso falar o meu? Pode, João, pode falar. Acordei até meio-dia. Até tá marcado, pra não esquecer. Eu não sei o que aconteceu. Depois de acordar, eu fui para fora da minha casa e corri um pouco com meus amigos. Eu caí e meu amigo me salvou para ir para minha casa. Entramos e comemos alguma coisa. É bem simples. Eu sei. Boa, João, mas ficou ótimo. E quais preposições você utilizou? Até Até aqui, novamente. Ah, foi em pé. Esse tô caçando aqui. Ai, meu celular. eu vi que você usou para, não usou? Eu usei. Meu celular caiu. Aí, ficou em pé, finalmente. Em, Muito bem. tei, Qual que você usou? tei. TI? E sabe o que tá debaixo do em? Ah, entre. É. Você Eu falei colocou tei. entre. Você falou entre. Lê para mim a frase que você colocou essa palavra. Tá. Eu entei. Tá errado. João, porque, por exemplo, aqui, ó, esse entre aí, eu posso falar, há uma diferença entre mim e você. Esse é entre. Agora, o entrei é do verbo entrar. Eu entrei para casa. Entendeu? Então, Entendi. esse entre aqui é a preposição e entrei, a palavra entrei Eu é não o sei verbo porque, entrar no passado. não sei porque o que pra mim parece que português fica dificultando mais. É um pouco confuso mesmo, mas Quando eu aprendo uma entre coisa e outra coisa que refuta aquilo. é porque são palavras parecidas e acaba confundindo, tá bom? Mas entre é preposição e entrei é verbo no passado. É o verbo entrar no passado, tá bom? Eu usei também De boa, e só. tudo Eu bem? também. O outro sim foi bem curtinho. Muito bom, João, muito obrigada. É, Henrique Peixoto, Eu não quero contar a minha, não. Eu não gostei. tudo bem. Caio, Assim, eu fiz. É porque, tipo, eu não gostei muito do que eu coloquei. certeza que você não quer compartilhar? É bem simplesinho, é Sim, só é o seu porque eu dia acho mesmo. que, tipo, é uma coisa. Tem umas coisas pessoal que eu coloquei. Não, não é tipo pessoal. Eu contaria que, tipo, pra mim ficou ruim o que eu coloquei. Péssimo. Olha, vocês não precisam ficar com Olha, eu conto de vergonha, gente. boa. Vocês lembrem que que a gente está sempre aprendendo aqui. Então não tem isso de um ficar mais legal, um ficar menos legal que o outro, tá bom? Não Compara o precisa sentir meu. vergonha. Não, Se compara o você meu com os outros.
Olha só, se você não se sentir confortável, eu entendo, tá tudo bem, mas não precisa ficar com vergonha, tá bom? Aqui a gente tá para aprender mesmo e é só a rotina normal de vocês, tá bom? É só uma atividade mesmo. Certeza que você não quer compartilhar, Henrique? Quero não. Fala pelo menos Tá as bom. preposições, então, que você usou, pra gente marcar aqui. Não precisa falar frase, só preposição. Oi, Gabi, a gente não te ouviu bem. Tá, me agora? Sim. Se vocês quiserem, pelo menos falem as preposições. Pra ter Isso. uma ideia do que vocês colocaram. Não precisa falar o que eles são as preposições mesmo. Dá para falar só as preposições? Isso. Eu coloquei desde. Desde, deixa eu achar o desde aqui. Tá lá em cima, na Isso. segunda fila. Achei. O que mais? Contra. Contra. Sem. Sem. E durante. Durante. Muito bem. Henrique, mais alguma? Não, foi só isso mesmo. Eu só falei 4 porque tava escrito ali, é só 4 preposições, então só coloquei 4. Tá ótimo. Caio? Olha, a minha foi um negócio que eu usei muita premonição no começo. Preposição no começo, mas. Primeiro foi como? Hoje eu acordei como um bebê. Como um bebê. Como? Sob. O dia lindo. Sob o dia lindo. Não, é sob. Sob. Sob um dia lindo. O dia eu comecei fazendo minha aula de inglês. Conforme o tempo foi passando, já foi 3, né? Eu estou lendo aqui o texto, eu nem estou prestando atenção. Conforme o tempo foi passando, eu fui fazendo outras coisas. Até que então, foi feito a minha aula online do Alicerce. Tá ótimo, Caio. Muito bem. Quem mais? Pode ser eu? Pode, Joana, pode ir. Após acordar, lavar meu rosto e tomar café, eu começo a fazer minhas atividades escolares. Estamos em semana de provas. Corrija essas atividades e converse com a minha professora conforme minhas dúvidas. Quando finalizo tudo que tinha como prioridade a ser feito, assisto animes e busco inspirações para desenhos, o que às vezes acabo me perdendo em meus pensamentos. Visto isso, eu olho. Não tô conseguindo ler minha própria letra. Eu olho minha tabela de horário. Super entendo você. Teria que participar depois do almoço. Almoço e pelo resto da tarde eu desenho, estudo e ouço música enquanto faço isso. Boa, Joana, muito bem. Você quer contar pra gente as preposições? Eu anotei algumas, eu já risquei algumas, né? Mas você quer falar pra gente quais você usou? Nossa, eu tô lendo no escuro porque eu tive que tirar a luminária do carregador do carregador não, da tomada para colocar o carregador do celular. Não sei. Acho que dá, não. Não tem problema, não. Eu marquei aqui algumas que você colocou, como para, como, após, se eu não me engano, até você utilizou também. Tá ótimo, Joana. Quem vai ser o próximo? Eu. Vamos lá, Andrew, pode ir.
Vou mandar no privado aqui. Porque é um texto bem longo, então eu acho que, como tá perto da hora da eu acabar, vou mandar no privado para você resumir um pouquinho. Tudo bem. Andrew, lá estava eu, após, em letra maiúscula, né, que é a preposição que você utilizou, acordar às 8 da manhã, correndo para desligar o despertador. Depois de eu desligar o despertador, fui tomar café e permaneci em pé, outra preposição. Deixa eu já arriscar aqui. O após e o em. Em pé, tomando café até descobrir que tinha tarefas. Fui fazer as tarefas e descansei. 4 horas depois, eu fui almoçar. Depois eu descansei, umas 4 horas da tarde, fui lavar a louça. Durante esse tempo, não me deu conta que o relógio estava andando, então olhei para o relógio, que estava marcando 16h57 e corri para me arrumar para a aula. Agora estou digitando este texto. Muito bem. Andrew, gostei bastante do seu texto. Só queria fazer um comentáriozinho. O durante que você utilizou aqui, ele é em início de frase, ou seja, ele não está ligando nenhuma parte da oração à outra. Como esse durante é uma preposição acidental, ou seja, em determinados contextos é preposição e em determinados contextos não, aqui ele não vai se encaixar como preposição, porque ele precisa estar no meio de uma frase para ele ser preposição. Certo, Andrew? A gente vai ver isso mais para frente quando a gente ver o restante das classes de palavras e vai ficar mais claro para vocês como é que funciona. Quando que uma preposição acidental é preposição e quando ela é outra classe de palavras. Tá bom? Alguém mais quer contar? Professora, posso falar o meu? Pode, Camila. Então, é que tem um pequeno problema assim, sabe? Porque eu não sei muito bem falar, escrever assim, o que aconteceu comigo. Então, meio que faltou uma, então acho que eu só encontrei 3. Tem algum problema? Não tem problema não, pode ler a sua. Tá. Ai, meu Deus. Hoje, logo após eu levantar, fiz a higiene pessoal, contrariada, porque não queria acordar cedo. Tomei meu café da manhã e logo após auxiliei a minha irmã na aula. Entre esse intervalo de tempo, eu ajudei minha mãe a organizar a casa, enquanto minha irmã estava lá de boa, sem fazer nada. Depois eu almocei e comi uma sobremesa. Mexi no celular e etc. Mais de tarde, eu fui fazer a lição de casa. Deixa eu ver. E então comecei a me arrumar para a aula, porque já estava um pouco atrasada. E foi isso. Coloquei isso. Boa, muito bem. E quais preposições você disse que usou? Eu anotei aqui. Após, a, de. Professor, rapidão. A Oi, Diana João. viu, eu preciso sair, tá? A Diana viu é cavado. Tudo bem, João. A gente só vai fazer retrospectiva, não tem problema não. Camila, você usou a... O que mais que você usou? Você está mutada. Eu acho que após. Após, eu marquei. Da. Após. A. Tem mais algum? Deixa eu ver. Da. O na que você falou é o em mais o a. Então, na também é uma preposição que você utilizou aí. Muito bem, Camila. Mais alguém, pessoal? Tchau. Tchau, João. Mais alguém quer fazer a leitura? Ana Beatriz quer fazer? Não? Estão me ouvindo, pessoal? Tá dando para me ouvir? Ok, pessoal, então vamos lá. Eu vou apagar aqui, só para a gente passar para a nossa retrospectiva, tá bom? Então vamos lá. Bom. Rapidão. Oi? Eu já vou ter que sair, que eu tô um pouquinho atrasado para um compromisso que eu tenho agora, que é outra aula. Tudo Ok? bem, não tem Eu problema. posso sair?
Pode sim. A gente só vai fazer retrospectiva mesmo e se despedir. Não tem problema não, Henrique. Ok. Até quarta-feira, tá bom? Na verdade, Ok, até tchau. amanhã. Tchau. Tchau. Então, olha só, pessoal. O que a gente aprendeu hoje? Hoje, né, nós aprendemos o que são preposições. Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? Tudo certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, espero que tenha ficado claro. E a gente se vê na próxima aula. Tchau. Tá bom? Até amanhã. Falou. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.